máxima, assim, vamos dizer. Não é nada fetiche. Você não tem uns fetiches assim, tipo... Sei lá, gostar de ser amarrada, Não. podolatria. Tem algum fetiche assim que você descobriu nos filmes com o qual você se identificou mais? Não, eu acho legal. Uma coisa que eu não fiz é um sexo, um homem, mais um homem e eu, sabe? Você não fez homenagem ainda com 2 homens? Já fiz, mas o pornô não aceita muito isso, né? Eu cheguei a fazer cena com travesti, com bissexual, aí quando eu fui seguir um pouco esse segmento, assim, alguns produtores falaram que, ai, não, então eu não vou te chamar mais pra minha produtora. Eu, só por causa entendi. de cenas, Homenagem assim, que você queria fazer com 2 homens, 2 seria homens. tipo um deles bissexual? Tudo tipo... rolando, como no início do pornô, sabe? No início do pornô existia isso. Daí, tipo, uma fantasia diferente também que eu tenho, né? Que eu não experimentei tanto no pornô, não experimentei tanto como acompanhante. Mas é uma coisa também que eu acho legal. Tipo, os dois serem bem servidos por um pau, assim, né? E daí os dois compartilharem, assim como uma mulher e eu, um cara e eu, assim. Aí daí essa eu não realizei. Com mulheres, assim, eu realizei. Com travestis, não é aquele tesão máximo, porque o travesti não curte tanto mulher. Né? Gosta Eles mais. curtem mais de verdade os homens. Então, de repente, se vê alguém que curta anal como eu, homem, e nós dois nos realizando ali, e trocando, e brincando, e bagunçando, eu tenho essa fantasia também, mas nunca fiz. Fiz no filme, mas não deu pra viver muito isso. É verdade, não é muito comum no pornô atual, não. Eles não... Eu fiz. Não é o tipo mas de cena eu fui que pedem discriminada. muito, né? Já pediram, mas eu fui discriminada, assim. Sério? Fui discriminada, assim. Aí alguns produtores, como que pode você aceitar sendo com travesti, com bi e tal? Ué, mas o que Eu falei, mas é porque as atrizes tais antigas, elas fizeram. Sim, mas aí não pode, hoje em dia não pode, por não aceita isso. Aí tá bom, então não vou fazer mais. Mas eu me realizei um pouquinho ali, né? Tipo, eu coloquei minha fantasia. Eu falei, tá bom, ainda bem que eu experimentei, né? Porque senão, vamos dizer que eu pararia no pornô e eu não teria experimentado um pouquinho disso também, que eu acho bacana. Então, aí é que é o ponto legal de quando a gente produz sozinha coisas pra gente mesmo. Porque daí a gente faz só o que a gente quer, né? Tipo, quando a gente grava pra produtoras, tem que ser nos moldes da produtora ali. E se você conseguir se produzir pra você mesma, assim, de alguém, não, eu quero fazer uma cena com uma trans e vou chamar alguém pra gravar e eu faço o que eu quiser. E você coloca no seu OnlyFans, por exemplo, no Close Friends e tal. Mas, pelo que você disse, você não curte muito, né, fazer essas produções independentes, assim. Então, eu poderia fazer, mas desde que fosse uma pessoa que já tivesse uma certa intimidade comigo, pra ficar um pouquinho mais fácil. Porque eu só chamar um cara e falar, vamos lá, vamos encarar nós dois ali, vamos ver quem aguenta mais. Eu acho que não, eu não faria esse convite. Talvez eu deixaria uma pessoa que eu me sinta à vontade, que curte, né? A mesma coisa do que eu falar, cara, você topa? Qual o seu cachê? Eu vou te pagar e a gente faz. É uma coisa que seria diferenciada pra mim. Mas eu faria muito assim, muito tesão. E qual foi a cena mais desafiadora pra você, assim, nesse tempo todo? As cenas gringas. As cenas gringas são bem puxadas, né? É. Mas assim, não acho difícil. Porque quando você tá com tesão e você tá voltada pra cena, é mais fácil. Se você não estiver voltada pra cena, estiver preocupada com um monte de coisa e não tiver tesão nenhum, vai ficar tudo ardido. Então, tem que estar com tesão mesmo. Porque com tesão, nossa, flui que é uma maravilha. Então, as cenas assim da Legal Pornô. Ah, nossa, Legal Pornô é puxado. Bang Bros. Nunca gravei pra ele, sinceramente, eu fiquei com medo. Bang Bros. Achei meio pesadão, assim. Eu fiz cena que... Porque tem dupla, eles fazem bastante dupla penetração anal, né? Demais. Você já fez dupla DP anal? Fiz uma vez só. Não a dupla penetração anal, a Legal Pornô. Eu fiz só 2 vezes com 2 diretores diferentes. E a dupla penetração anal já fiz pela Brasileirinhas, pelo Brasil Montana. Você fez a Brasileirinhas? Já fiz pela W... Não é W. WS? Que era antigamente o... West Sex, que é do Frotinha? Mas era o Frotinha como um sócio, mas quem era o diretor na época era o Edu. Então eu fiz numa cena que o Edu até estava dirigindo, eu fiz DP anal. E foram algumas produtoras, então... Acho que você já gravou pra todas as produtoras do Brasil, né? Já. Eu não fui muito, pra algumas produtoras, mas gravei pelo menos uma cena pra cada produtora.
algumas mais de uma cena e outras que se resumiam em só uma cena. Mas eu acredito que também tem produtora que, como eu era muito ninfo, muito tarada, muito isso, muito aquilo. Elisa faz, Elisa não é profissional. Quem disse que eu queria ser profissional, gente? Eu queria realmente ser sexo. Eu queria levar o meu tesão para o pornô. Então, se eu fosse profissional e regrada demais e certinha demais, eu não seria tão intensa. Aí eu acredito que algumas produtoras tiveram esse medo. Nossa, a gente vai chamar ela, mas o fulano ali, o ciclano, tá falando que ela é muito louca, assim, no sexo. Se de repente... Mas, assim, não atrapalha. Pelo contrário, ajuda, se você tem esse tesão. Hoje em dia é mais controlado, eu consigo fazer de uma forma bem mais tranquila. Não vou ficar ali, ai, vem mais. Mas, vamos dizer que às vezes eu perdi essas oportunidades por isso. Mas quando as pessoas falavam, elas não falavam assim, porque só por falar que era um ponto negativo. Elas falavam para eu não continuar. E eu não sabia, assim, que teria essa competitividade. Nossa, a pessoa tá me queimando ali porque eu gosto de sexo, meu. Só pode me queimar com relação a isso, porque em outra coisa eu não tenho que ela me queimar. Eu não sou de fofoca, eu não sou de ficar denigrando ninguém ou querendo aparecer através de alguém. Então, isso aconteceu, né, assim, comigo. Aí eu falei assim, nossa, meu, então acho que agora que eu vou transar mais ainda. Só porque a pessoa tá falando que eu sou ninfo. agora que eu vou dar mais que chuchu na cerca. E foi. E acredito que algumas produtoras tiveram esse receio, assim, sabe? Mas eu entendo, né, quando a pessoa não ouve os certos e ouve mais fofocas assim maldosas de algumas pessoas, assim, acredito que ela talvez te restringe um pouco, mas olha, realmente se tem, a gente sabe, né, não só no pornô, como todo mês sempre tem as fofoquinhas, mas tem uma pessoa que eu nunca ouvi falar mal, você nunca ouviu falar, a Elisa falou tal coisa de mim, a Elisa fez tal coisa pra mim, tipo, nunca falaram um A de você, assim. Nunca, não tem nenhuma história de você, assim, que a Elisa falou tal coisa de mim, não sei o quê. eu acho tão pequeno, Você se né? dá, Você parar acho pra que ficar você é a falando pessoa das mais, assim, pessoas. que se dá bem com todo mundo Sim. e que... Sim, só que hoje eu tô muito restrita, né? Então talvez algumas pessoas fiquem chateadas. Não é que... É porque, assim, hoje, vamos dizer, muita gente virou febre em Xvideos. Então muita gente me chama. Mas eu não quero gravar com todo mundo Xvideos. Não, Por quê? tá certo, não tem mesmo. Sinceramente, eu acho que você tá certa. E talvez a pessoa não entenda, mas não é por Mas nada. aí, nesse sentido, a pessoa precisa ser profissional. Aí tem Aham, que ser profissional. Porque, pô, as pessoas têm direito de dizer não. sim. Você não é obrigada a fazer cena com todo mundo. Aham. Então é exatamente isso. Então vamos dizer que as pessoas que eu falo que eu vou fazer e talvez eu não faça naquele momento é por causa disso, porque às vezes você acaba saindo um pouco do profissional e assim, como eu falo, se fosse no início, sair do profissional pra mim, top, sabe? E hoje não, eu quero uma coisa mais profissional mesmo. Então, é, eu não faço tanta troca de cena porque eu quero uma qualidade de imagem. E até quem me ensinou isso foi o Brad, né? O Brad sempre falou, Iris, a qualidade de imagem. Não faz troca a pessoa pegando uma câmera e colocando um tripé. Poxa, cobra o Ou um cachê. celular, né? Tipo, tudo bem, quando é a proposta, existe a proposta do amador, Sim. né? Mas pelo Mas menos fazer tem que isso ter com todo um ângulo, mundo, só uma pra... luz legal. É.